Verdade. Mentira. Culpada. Inocente. Algumas histórias possuem dois lados, tão diferentes, tão opostos, que é impossível saber qual deles é o verdadeiro. Lizzie Andrew Borden enfrentou a justiça dos homens no século XIX e foi considerada inocente, mas ela nunca se livrou da sombra da dúvida. A sociedade americana jamais esqueceu seu nome, nem o crime que marcou para sempre a pacata cidade de Fall River. Centenas de livros, filmes e teorias surgiram ao longo de mais de 130 anos, mas ninguém, até hoje, conseguiu dizer com certeza o que realmente aconteceu naquele dia. Esse é um caso com dois lados, e no fim, só você vai decidir em qual acredita. Lizzie Borden pegou um machado. Essa é a primeira frase de um poema popular nos Estados Unidos, uma rima macabra que atravessou mais de um século. Mas o poema, assim como grande parte dessa história, já começa com um erro. A lenda diz que foram 40 golpes na madrasta e 41 no pai, mas isso é exagero. A autópsia registrou 19 golpes em Abby e 10 em Andrew. Um número menor, sim, mas que ainda ecoa como um dos crimes mais brutais e misteriosos da história dos Estados Unidos. Vamos voltar no tempo. Fall River, Massachusetts. Manhã de 4 de agosto de 1892. É um dia quente e abafado. Andrew Borden, um empresário rico e poderoso de 70 anos, é encontrado morto, deitado no sofá da sala de sua própria casa. Sua cabeça está desfigurada por golpes violentos de um objeto cortante. A cena é chocante. A empregada da família, Bridget Sullivan, que estava do lado de fora lavando as janelas, ouve o grito de Lizzie. "Pai está morto! Alguém entrou e o matou!" Horas depois, uma busca pela casa revela uma segunda vítima. No quarto de hóspedes, no andar de cima, o corpo de Abby Borden, sua esposa e madrasta de Lizzie, é encontrado caído no chão, também vítima de uma violência extrema. Para entender o que pode ter levado a essa tragédia, precisamos olhar para dentro da família Borden. Andrew era um homem de negócios respeitado na cidade, mas também conhecido por ser extremamente avarento. Apesar de sua fortuna, estimada em milhões de dólares nos valores de hoje, a família vivia de forma modesta, sem luxos. A casa não tinha sequer encanamento interno, algo já comum para famílias ricas da época. Essa economia excessiva era uma fonte constante de tensão. As filhas, Lizzie, com 32 anos, e Emma, com 42, não se conformavam com o estilo de vida imposto pelo pai. E havia a madrasta, Abby. As irmãs Borden nunca aceitaram completamente o segundo casamento do pai. O relacionamento delas com Abby era frio, distante e cheio de ressentimento. Elas a chamavam de Sra. Borden, nunca de mãe. A tensão aumentou quando Andrew começou a transferir propriedades para a família de Abby, o que Lizzie e Emma viram como uma ameaça direta à sua herança. Dinheiro, poder e ressentimento familiar. Temos aqui a receita clássica para um desastre. Há quem diga que Lizzie odiava a madrasta a ponto de desejar sua morte. Há quem diga que ela apenas temia perder o dinheiro que acreditava ser seu por direito. E claro, há quem diga que ela não teve nada a ver com isso e tudo não passou de uma armação do destino. Na manhã do crime, a rotina da casa parecia normal. Andrew saiu para fazer seus negócios pela cidade, como sempre fazia. Quando voltou para casa por volta das 10h45, o destino já estava selado. Menos de uma hora depois, ele estaria morto. A empregada Bridget estava no quintal. A irmã mais velha, Emma, estava fora da cidade. Dentro da casa estavam apenas Andrew, Abby e Lizzie. Sem testemunhas oculares, sem confissão, apenas perguntas. A investigação policial começou imediatamente e, em pouco tempo, Lizzie Borden se tornou a principal e única suspeita. As evidências contra ela pareciam esmagadoras. Primeiro, a arma do crime. No porão da casa, a polícia encontrou uma machadinha com o cabo quebrado e a lâmina coberta de cinzas, como se alguém tivesse tentado limpá-la. Embora nunca tenha sido provado conclusivamente que aquela era a arma, ela se encaixava na descrição. Depois, o comportamento de Lizzie. Poucos dias após os assassinatos, ela foi vista por uma amiga queimando um de seus vestidos no fogão da cozinha. Quando questionada, Lizzie afirmou que o vestido estava manchado de tinta. Para a polícia e para a opinião pública, a explicação era outra.
Ela estava destruindo uma prova, um vestido manchado de sangue. Some a isso o depoimento de um farmacêutico local, que jurou ter visto Lizzie tentando comprar ácido prússico, uma substância altamente venenosa, na véspera dos crimes. Ele se recusou a vender. Motivo: arma e um comportamento altamente suspeito. Para muitos, o caso estava encerrado. Lizzie era a culpada. Mas durante o julgamento, que se tornou um espetáculo nacional, a história começou a ficar bem mais complicada. O advogado de defesa de Lizzie era um dos melhores do país, e ele começou a desmontar a acusação, peça por peça. Os depoimentos eram confusos e contraditórios. A empregada Bridget, por exemplo, disse ter ouvido uma risada vinda do andar de cima pouco antes dos crimes, mas não soube dizer quem estava lá. Testemunhas de defesa surgiram, afirmando ter visto um homem estranho rondando a propriedade dos Borden na noite anterior. Outra história dizia que um trabalhador foi até a casa naquela manhã para cobrar uma dívida de Andrew, mas foi embora sem receber resposta. Seria ele o assassino? O álibi de Lizzie também era forte, ainda que estranho. Ela disse que no momento em que seu pai foi morto, estava no celeiro da propriedade, procurando por material de pesca e comendo peras. A imprensa americana fez do caso um circo. Lizzie, uma solteirona de família rica, com seu jeito frio, distante e misterioso, virou a personagem perfeita para as manchetes. Ela era o símbolo da dúvida e do fascínio. O país inteiro acompanhava cada detalhe do julgamento, ansioso por um veredito. Naquela época, a ideia de uma mulher de família respeitável cometendo um ato tão violento era simplesmente impensável para a sociedade vitoriana. E foi exatamente nesse preconceito que a defesa apostou. Eles a pintaram como uma filha frágil e devotada, incapaz de tamanha brutalidade. E então, depois de semanas de depoimentos e debates acalorados, o júri, composto apenas por homens, chegou a uma decisão. Em 20 de junho de 1893, Lizzie Borden foi declarada inocente de todas as acusações. Ao ouvir o veredito, ela sorriu e mais tarde disse à imprensa: "Sou a mulher mais feliz do mundo." Mas a verdade é que ela nunca mais foi livre. O tribunal a absolveu, mas a sociedade a condenou. Seu nome virou sinônimo de culpa. O público jamais acreditou em sua inocência. Ela e sua irmã Emma herdaram a fortuna do pai, compraram uma nova e luxuosa mansão em outra parte da cidade e tentaram viver uma vida normal. Mas o fantasma do crime as perseguiu. Elas foram excluídas da alta sociedade, olhadas com desconfiança e cochichos por onde passavam. A casa onde os crimes aconteceram, na Second Street, virou uma atração turística macabra, um lugar que hoje funciona como um museu e uma pousada, visitada por curiosos que buscam respostas, ou quem sabe, encontrar fantasmas. Anos depois da absolvição de Lizzie, um crime chocantemente semelhante abalou a mesma região. Uma mulher foi encontrada morta em sua casa, também atacada de forma brutal. O culpado foi capturado, e embora seu nome nunca tenha sido ligado oficialmente ao caso Borden, muitos teóricos do crime acreditam que ele poderia ser o verdadeiro assassino de Andrew e Abby, o tal homem estranho que rondava a casa. Mas isso nunca foi provado. Lizzie viveu o resto de sua vida em relativo isolamento. Mudou o nome de sua nova casa, tentando apagar o passado, mas não adiantou. Ela nunca se casou, nunca teve filhos e carregou o estigma do crime até o fim. Lizzie Borden morreu de pneumonia em 1927, aos 66 anos. Apenas 9 dias depois, sua irmã Emma, que havia cortado relações com ela anos antes por razões desconhecidas, também faleceu. As duas foram enterradas lado a lado, no mesmo cemitério que seus pais e sua madrasta, em túmulos que raramente recebem flores, sob o mesmo céu cinzento de Fall River. Então, verdade ou mentira? Culpada ou inocente? As dúvidas e contradições existem dos dois lados dessa história. Talvez ela fosse uma assassina fria e calculista que planejou tudo para ficar com a herança. Ou talvez ela fosse apenas uma vítima das circunstâncias, uma mulher inocente que estava no lugar errado, na hora errada, e que foi condenada pela opinião pública antes mesmo de ser julgada. O que torna este caso eterno é que ele nunca nos deu uma resposta definitiva.
Até hoje, ninguém conseguiu provar o que realmente aconteceu naquela quente manhã de agosto. A história de Lizzie Borden nos lembra que, às vezes, a verdade é mais complexa do que parece e que alguns segredos não morrem, apenas esperam para serem lembrados e recontados, de novo e de novo. E você, o que acha? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Se gostou do vídeo e quer ver mais histórias como essa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Obrigado por assistir e até a próxima.